bênçãos que não tem fim na programação do Bom Dia Super Dia. 10 horas e mais 55 minutos. Está na hora de Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, muito bem. A gente já deixa ela gritando já no começo do programa, para ver se ela não atrapalha, né? Ver se ela não atrapalha. Porque agora nós vamos receber a minha amiga Giovana. A Giovana está escrevendo para nós de Bacabal, no estado do Maranhão. Muito bem, deixa eu ver se a Giovana já está equipada aqui, já está na live aqui, já está conectada aqui com a gente. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. Muito bem, tá por aqui a Giovana. Seja bem-vinda, minha amiga Giovana. A Giovana é uma criança, né? Meu pai do céu, uma criança. E pode, produção, criança participar aqui do nosso programa, não vai ter nenhum problema aí com conceito tutelar, essas coisas e tal, não vai ter problema com esse pessoal, né? Vai não? Pode participar, né? Pode, tá bom. A Giovana tá dizendo aqui que ela tem 17 anos. O quê? Não acredito. Não, Giovana, não acredito que tu tem 17 anos, não. Não, meu pai do céu, tu tá parecendo uma menina de 10. A Giovana tá me dizendo que ela tem 17 anos aqui. Meu pai do céu. Diga, Giovana, o que você quer saber? Gente, a Giovana quer saber quem eram os nefilins na Bíblia. Os nefilins? Nefilins? Eu não sei, Giovana, quem é esses nefilins? Também não conheço esse pessoal, não. É o quê? Os nefilins da Bíblia, né? Muito bem. A Giovana quer saber quem são os nefilins da Bíblia, né? Bíblia Sagrada e tal. Ai. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá aqui o sistema. Cala a boca, risadinha. Tá tudo certinho aí, produção? Tudo certinho aí? Então bota na tela. Taca na tela aqui. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela, vamos lá. Taca na tela. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo a pergunta da minha amiga Giovana, que está escrevendo de Bacabal, no estado do Maranhão. E ela quer saber quem eram os nefilins na Bíblia. Ô, Giovana, eu fui procurar aqui a Grandões da Galileia. Qual é a câmera que eu tô, produção? Eu tô aqui perdidinho, mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Qual é a câmera que eu tô? Me diga aí, por favor. Ai, meu pai do céu. Bota na câmera 1. Não tá funcionando na câmera 1? Tá não? Rapaz. Bota na câmera 1. Isso. Pronto, agora eu tô na câmera 1. Então, minha amiga Giovana quer saber quem eram os nefilins. Eu fui conversar aqui com Grandões da Galileia. E Grandões da Galileia responderam para mim. Pastor Samuel, os nefilins ou nefilim, dependendo da tradução, né? São figuras misteriosas mencionadas na Bíblia. O quê? Não acredito. Figuras misteriosas. Gente, o que tem de figuras misteriosas na Bíblia não tá no gibi, né? É tanta figura misteriosa. É o caso do Melquisedeque, né? É o caso da mulher de Caim, aquela coisa toda. É o caso de tantas outras coisas. E agora, esta Giovana não teve o que fazer, foi buscar esse tal de nefilins. Ai. Vamos lá, no A Bíblia Tinha Razão de hoje. Grandões da Galileia falando para nós que nefilins são seres misteriosos mencionados na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis capítulo 6, versículos de 1 ao 4, o texto diz: havia naqueles dias gigantes na terra. O quê? Não acredito. Gigantes na terra, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Rapaz, possuíram as filhas dos homens e tal, os quais lhe deram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade.
os varões de fama, né? Eram famosos e tal, aquela coisa toda. Gênesis 6:4. Isso aqui na revista Almeida atualizado, né? Mas a Giovana quer saber quem eram esses tais de Nefilins. Giovana, grandões da Galileia falaram aqui pra mim que Nefilim vem do hebraico. Essa palavra vem do hebraico, né? E vem do hebraico. E é a palavra Nefilim, que pode ser traduzida como caídos ou gigantes. Existem algumas interpretações e as principais são: primeiro, que esses filhos de anjos com mulheres, supostamente humanos, há uma vertente de que esses supostos filhos de anjos com mulheres, né? O quê? Não acredito. Filhos de anjos com mulheres, tal, certo? Mulheres humanas. É uma linha que diz que os anjos aqui coabitaram com as mulheres humanas, né? É por isso que eu perguntei aqui se a menina aqui é adulta, né? Essa Giovana é adolescente, né? 17 anos é adolescente. Pode, produção, esse conteúdo aqui pra ela? Desde que não seja... Ela já sabe o que nós estamos falando, sabe? Viu, Giovana? Deixa eu ver se essa ordinária ainda tá por aqui, peraí. Rapaz, ela tá aqui atenta, olha. Com uma canetinha aqui anotando tudinho direitinho e tal. Pois é, Giovana, tem aí um pessoal que dizem, né, que esses anjos caídos, os anjos do lado do Satanás, lá do bicho ruim, né? E aí esses anjos tiveram relacionamento com as mulheres, isso aqui é uma linha, né? Tiveram relacionamento com as mulheres humanas e essa interpretação tradicional em alguns círculos judaicos vai dizer que os cristãos antigos, né? Os cristãos antigos, diz que esses filhos de Deus aqui eram os cristãos antigos, mas tem outra linha que diz que esses filhos de Deus aqui seriam anjos que se relacionaram com mulheres humanas, gerando os tais dos nefilins, seres híbridos, e que eram gigantes, ou seja, uma mistura de anjos com seres humanos, né? Não acredito. Aí se tornaram gigantes e poderosos. Então essa visão, ela é apoiada por livros apócrifos, como o livro de Enoque, que fala mais extensivamente desses seres, desses eventos. O que são livros apócrifos, pastor? São livros que não estão no cânon bíblico, são livros que ficaram fora da Bíblia por não ter veracidade, por não terem provas concretas de que eles eram a palavra de Deus. Então esses livros ficaram fora do cânon bíblico, né? O quê? Não acredito. Pois é. Então essas histórias são corroboradas nesse livro de Enoque. Esse livro de Enoque conta essas histórias de que os anjos caídos, que são os aliados de Satanás, né? Porque nada mais, nada menos, os demônios são anjos caídos, né? São anjos caídos. E aí diz que esses anjos tiveram relacionamento com as mulheres e geraram filhos com elas, né? O quê? Não acredito. Geraram filhos com ela, e esses filhos, uma mistura de anjos de anjo com o ser humano, nasceu gigantes, que é os tais dos nefilins, né? Os tais dos nefilins. Isso aqui é apenas uma linha, não é o pastor Samuel que está dizendo isso, e nem o pastor Samuel concorda com essa linha de pensamento, né? Então, alguns dizem, uma outra linha diz que, viu, Giovana, que são descendentes de Sete e de Caim. O quê? São descendentes de Sete e de Caim, que os nefilins eram descendentes de Sete e de Caim. É uma outra interpretação, mais natural, né? Mais natural e comum entre os teólogos modernos, e que os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete. Eu também concordo com isso, que esses filhos de Deus ali eram os descendentes de Sete, filho de Adão, né? E as filhas dos homens seriam descendentes ímpias de Caim, né? As filhas de Caim, tal, as quengas, tal, de Caim, tal, aquela coisa toda, né? Então, eram as filhas de Caim, certo? E as filhas dos homens eram os descendentes ímpias
filhas de Caim. O termo Nefilim, viu, Giovana? O termo Nefilim aqui se referia a homens poderosos ou tiranos, não necessariamente gigantes sobrenaturais, mas homens poderosos, valentes, né? Tiranos, homens que eram truculentos, como o senhor ministro Alexandre de Moraes, aquela coisa toda e tal, né? Truculentos e... Então, é assim, essa linha de pensamento. E existe uma outra linha de pensamento. Né? Outra linha de pensamento que afirma que os gigantes históricos ou figuras lendárias, que eram apenas figuras lendárias. Alguns entendem que esses nefilins como figuras históricas reais, mas exageradas com o tempo, que alguém exagerou nas características. Acredita-se que eles existiram, mas que não eram gigantes, né? Gigantes mesmo, tal, né? E que alguém exagerou nas histórias reais, né? Mas exageraram com o tempo, transformando-se em lendas de gigantes e guerreiros de fama. Por exemplo, em Números capítulo 13, versículo 33, os espiões de Israel dizem ter visto nefilins na terra de Canaã. O quê? Não acredito. Descrevendo como gigantes diante dos quais eles se sentiam como gafanhotos, tal. Mas vamos chegar aqui a uma conclusão aqui. Os nefilins, viu, Giovanni, continuam sendo um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. O quê? Não acredito. Um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. A sua identidade exata não é clara, e está aberta a interpretações teológicas e literárias. Eles aparecem brevemente, mas geram muita especulação, tanto entre estudiosos quanto entre leitores modernos. Entendeu? Então, o certo é que gera muitas especulações, e eu trouxe aqui as principais linhas de pensamento sobre desses nefilins. Mas eu prefiro ficar, viu, Giovana, na opinião de que esses nefilins, esses filhos de Deus que a Bíblia está falando aí, eram os descendentes de Sete, né? E essas mulheres ímpias que os filhos de Deus possuíram, né? Eram filhas ímpias de Caim, eram as descendentes de Caim ímpia, né? E que esses gigantes, né? Eram gigantes por quê? Porque eles eram truculentos, eles eram violentos, tal, eles resolviam, tudo era na violência, tal, né? E eu acredito sim que eles tinham uma postura um pouco maior do que a nossa, né? Porque o texto bíblico diz que havia gigantes na terra, né? Havia gigantes na terra, mas não assim exagerados, 5 metros de altura e tal, aquela coisa toda, não. Eu acredito que eles tinham aí 1,90 m, 2,10 m, por exemplo, né? E eu ouvi alguém dizendo uma vez que o Golias tinha 3 metros, né? 3 metros. Tem sempre aqueles que exageram, né? Tem sempre aqueles que exageram e tal, conta uma coisa, aí sai exagerando e tal, mas eu acredito que esses nefilins, de fato, eram gigantes na estatura, mas não gigantes assim, 3, 4 metros. Eu não acredito assim, não. Acredito mais que eles eram gigantes, sim, postura maior do que a nossa, né? Porque hoje nós somos baixinhos, mas eu acredito que eles tinham de 2 metros a 2,10 metros por aí, e por isso eram vistos como gigantes, né? Eram vistos como gigantes. E eram gigantes mesmo, não eram gigantes negócio de doença, de tumor no cérebro, não. Eram gigantes mesmo. Mas eu não acredito que eles eram filhos, eu não acredito nessa tese de que os demônios possuíram as mulheres, porque a Bíblia é bem clara em dizer que os seres angelicais, eles não têm sexo, né? O quê? Não acredito. Não tem sexo. Eles não têm sexo e eles não se dão em casamento. Quando a Bíblia está dizendo não se dão em casamento, não fazem relação sexual, né? Não faz. Agora que a irmã acordou, olha. Acordou a irmã. Tava tão tranquila, tá? Ei, irmã! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tava tudo tão tranquilo, né? Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
Jesus. Eu tava até pensando que ela não tinha vindo hoje. Tava até pensando que ela não tinha vindo hoje, que ela não tinha gritado. Mas vamos responder aqui pra Giovana. Giovana tá esperando aqui a resposta. Giovana, olha, é bem provável que esses nefilins, eles existiram e eles eram gigantes, sim. O quê? Mas não exagerado, assim, com 3 metros, 4 metros, 5 metros de altura, não. Eu acredito que eles tinham de 2 metros pra cima. Assim, 2 metros até 2 metros e 10, 2 metros e 15, por ali, eu acredito, né? E eles não eram, eu acredito que eles não eram demônios. Não eram demônios não eram filhos de demônios com as mulheres, não acredito nisso. Não eram filhos de anjos com as mulheres, não acredito nisso não. Porque a Bíblia não dá margem para isso. É bem provável que esses nefilins eram os filhos de Sete que acabaram se envolvendo com as mulheres ímpias quando a Bíblia proíbe, né? A Bíblia proíbe. E aí eles acabaram, dessa geração, acabaram nascendo esses valentes, esses guerreiros, né? E por isso que eles eram chamados de nefilins, porque era uma raça de gente ruim, né? Tem raça de gente ruim, né? Truculentos e tal, violentos, porque eram filhos descendentes de Caim, entendeu? E aí, eu acredito assim, tá bom? Tá bom, minha amiga Giovana? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus. Não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é a mesma coisa que está dando murro em ponta de faca, tá bom? Gostou desse conteúdo? Quer nos ajudar? Deixe o seu like. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e faça os seus comentários. O que você acha? O que você acha? Os nefilins foram, de fato, anjos caídos que tiveram relacionamento com as mulheres dos homens e com as mulheres, com seres humanos e nasceram esses gigantes? Ou você concorda que eles eram filhos de Sete, eram homens mesmo, e que tiveram relacionamento com as filhas de Caim e nasceram aí esses gigantes? Qual é a sua opinião? Você acha que eram gigantes mesmo, assim, 5 metros, 6 metros de altura e tal? Ou eram gigantes moderados? Coloque aqui nos comentários. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia e com mais um Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?